Vivo? Creio que sim. Estamos ao vivo. Então é isso aí, pessoal. Ao vivo agora, boa noite. Quero agradecer a todos aí que vão entrar aí na live do Mais 50 para mostrar um pouco sobre esse mundo maravilhoso aí do ciclismo com o Nestor Freire. Ele está aqui na antessala. O canal Mais 50 ele tem um propósito de levar estilo de vida, né, qualidade de vida para a geração sênior. Eu acho que tem muita gente nova acompanhando também o meu canal, pessoas que querem ter um estilo de vida, uma forma de vida para viver com qualidade, intensidade e felicidade. Isso que é a proposta do canal Mais 50. Nesse período aí de quarentena, também comecei a fazer as lives, mostrando para as pessoas, trazendo vários profissionais, vários assuntos de interesse das pessoas. A primeira live que eu fiz, estão todas gravadas lá no canal Mais 50 do YouTube, foi Viver no Exterior, quais são as melhores cidades para viver no mundo. Nesses 2 anos e 10 meses de projeto, eu já tive em 20 países, mostrando, fazendo vídeos de como que é viver nesses países, nessas cidades que os aposentados, principalmente americanos e europeus, vivem. A segunda foi sobre meditação, muito interessante também para esse período. Depois eu fiz uma sobre oportunidades depois dos 40, né? Inclusive um escritor do livro, Alexandre Corrêa, que ele fez um livro falando sobre isso, sobre oportunidades depois dos 40 anos. Depois teve uma muito interessante, inclusive o rapaz está aí, o Márcio Sâmia está aí conosco, ele fez uma live sobre caminhadas pelo Brasil e o mundo, muito interessante, agradeço muito, Márcio, por estar conosco e por apresentar aí o Nestor que está conosco hoje. A outra foi viver em Portugal. Portugal ainda é a bola da vez, muita gente querendo para Portugal. A live teve 250 pessoas ao vivo e mais de 5.000 pessoas já assistiram em uma semana. E eu vou fazer outra live de Portugal falando mais sobre a parte de moradia, né? Quais são as melhores cidades para morar em Portugal, qual o custo de aluguel em Portugal, de compra do imóveis em Portugal. Portugal vale muito mais a pena se você ficar a um longo prazo. Longo prazo, digo, 4, 5 anos, é melhor você comprar uma casa, um apartamento, do que você viver de aluguel lá. Nesse período, você compra um imóvel, porque os juros são baratos. Então, vai ter uma live no final do mês falando sobre isso. Depois eu falei como se preparar para a aposentadoria. Muita gente não sabe se preparar para a aposentadoria. E aí, quando vai se ater para a aposentadoria, too late, é muito tarde. Os caras já não sabem mais, não tem mais quase tempo para se preparar para a aposentadoria. Aposentadoria é com qualidade, né? Tem independência financeira, qualidade de vida, estilo de vida e por aí fora. A semana passada eu fiz uma muito interessante do DJ especializado, Davi Bertelli, falando sobre as músicas dos anos 70, 80, 90, as músicas que foram mais tocadas naquela época, também foi muito interessante. E as próximas, vou falar sobre viver no Uruguai. Viver no Uruguai, muita gente querendo viver no Uruguai, né? Um país caro para viver, infelizmente, mas muito lindo para quem gosta daquele estilo de vida, um pouco mais frio. Uma amiga minha que casada, mora em Punta del Este. Punta del Este é um lugar maravilhoso, para quem nunca esteve em Punta del Este, pelo menos para passear, vá, que vale muito a pena. Eu me sinto um pouco em Punta del Este como se eu estivesse em Miami Beach, lá nos Estados Unidos. Tão lindo que é o local. E eu vou fazer depois uma também sobre mochilão, né? Muita gente falando sobre mochilão, e as pessoas acham que mochilão só faz para quem é jovem, que fica em hostel só quem é jovem. Não, cara, eu fiz vários mochilões nesses 2 anos e 10 meses de projeto, ficando em hostel, dormindo em beliche, né? Então eu vou contar várias coisas que eu passei, como você fazer mochilão, aproveitando o máximo desse mundo maravilhoso que nós temos. E vai estar comigo também 2 garotas, né, que já fizeram mochilão pela África, pela Ásia, pela Europa, e porque é bem diferente, né? Uma mulher fazendo mochilão e tem muitas garotas fazendo mochilão, e então a gente vai querer mostrar isso, né? O que é uma pessoa de mais idade como eu fazendo mochilão, uma garota fazendo mochilão, como funciona, quais são os custos, isso vai ficar para o começo de julho. Mas hoje, cara, sem mais delongas, o negócio é bike, cara, é pedalar, né? E a biking, ela tá desde pequeno, né? Eu acho que a primeira coisa que a criança tem como vitória é andar, né? Os pais comemoram. Eu acho que a segunda é andar de bicicleta, cara. Todo mundo que se lembra no dia que o pai começou a primeira bicicleta que você ganhou, e depois, quando os teus pais, geralmente o pai e a mãe, vão te ensinar a andar de bicicleta, os tombos, né? Você ralar, colocar mertiolato que ardia pra caramba. Então, a gente tem muitas recordações de bike. E eu quis trazer um cara especial para falar sobre isso, né? Não só andar de bike no sentido de passear, curtir, também isso vale,
mas para quem deseja um pouco mais, né? Fazer longos passeios, longas caminhadas, trilha, andar de bike no exterior, sempre que possível, nos países que eu vou, nesses 20 países que eu fui fazendo trabalhos para o canal Mais 50, eu alugava bike. Talvez não era a bike mais adequada, né? E tive alguns perrengues, mas foi maravilhoso, cara. É uma sensação de liberdade imensa, tá? Então, vou colocar na sala agora o Nestor, ele já está aqui na antessala, vou colocar para ele se apresentar e dar as boas-vindas para ele. Olá, boa noite. Obrigado, cara, primeiro por estar aí conosco, agradeço o Márcio por ter indicado você, né, um cara fera, obrigado mesmo por estar conosco. Obrigado, também agradeço o Márcio é um grande amigo meu, a gente se conheceu já faz 2 anos e desde então a gente iniciou uma amizade, também um abração para ele, e estou aqui para contar um pouquinho da minha história, do projeto Gira Aventura e tentar responder as perguntas aí dos seus convidados. Que beleza, que beleza. Pessoal, inclusive, para vocês, quem quiser participar, nós vamos sortear uma camiseta. Acho que não vai dar tempo hoje, mas quem quiser participar do sorteio da camiseta do Gira Aventura, manda um e-mail para mim, dimas@mais50x.com, eu vou colocar na tela, eu vou fazer um sorteio na próxima semana, tá? Beleza. Show de bola. Nestor, me fala um pouco, primeiro, sobre a sua vida profissional. Geralmente as pessoas querem saber, né? Porque até teve um comentário essa semana, eu acabei comentando com você, o cara deve ser rico, cara, o cara fica andando de bicicleta pelo mundo todo. Então conta, cara, para você chegar nisso, o que você ralou na vida, cara? Bom, então, primeira coisa, o Dimas, sonho não tem preço, né? Assim, você pode sonhar em vários níveis, então eu acho que cada um tem o seu sonho em particular, né? E então, para mim, sonho começa por aí, sonho não tem preço. Eu vim da área empresarial mesmo, né? Eu trabalhei em empresas durante 25 anos. Eu sou formado em engenharia mecânica e durante todo esse período eu acabei ficando escravo, né, do trabalho, né? Mas eu, graças a Deus, eu consegui nesse período também juntar um patrimônio, né? Conseguir as coisas que eu almejava ter, e em 2012, né? Que nem eu gostei da sua introdução que você falou, você lembrou muito de quando a gente anda de bicicleta quando é criança, né? E assim, eu sempre, assim, a bicicleta sempre foi uma paixão para mim, assim, também desde quando eu era criança, né? E em 2012 eu resolvi resgatar isso, né? Por que resgatar? Porque eu tinha sofrido um acidente muito grave também de bicicleta alguns anos antes, né? Eu resolvi resgatar essa paixão, né, pelo pedal, fazendo uma viagem com um grupo na Argentina, né? Depois que eu voltei dessa viagem, eu comecei a pensar, poxa, se eu adorei essa coisa de viajar de bicicleta, achei super bacana viajar, né? Como é que essa parte logística, de planejamento, né? Isso porque eu sou engenheiro, né? Então eu gosto um pouco disso daí também. E daí eu comecei daí eu me fiz a primeira pergunta, né? Falei assim, poxa, se o pessoal consegue fazer isso organizado no grupo, provavelmente eu vou conseguir fazer organizado sozinho, né? Fazer sozinho a minha própria viagem. E daí eu lembro que nesse ano eu fui submetido a uma cirurgia no joelho, né? E nesse mesmo ano, no final do ano, que foi 2013, eu eu idealizei uma série de viagens anuais num período de 15 anos, onde em cada ano eu visitava um lugar específico do Brasil ou do mundo, né? Isso começou em 2013, né? Então teve 2013, 2014, 2015, 2016, e a última foi agora em 2019, né? Que foi assim talvez a viagem mais incrível que eu fiz de todas essas, né? Eu falo que sempre foi mais incrível porque se você me perguntar qual viagem foi mais legal, mais bacana, né? Eu sempre falo que foi a última, né? Porque a gente vai
eu acredito que a cada etapa, a cada dia, né, e esse é um dos objetivos do projeto, é você desenvolver, né, a parte espiritual, a parte física também, né, e aprimorar cada dia mais, né. Então, eu estou nesse trajeto, né, de 2000, a última foi em 2019, né, e pretendo chegar aí até 2017, quando eu coloquei, assim, um fim para esse projeto, né. Então, eu estou no meio do caminho. Legal, legal. Me fala um pouco sobre a parte, tem muita gente, lógico, que está na live, já anda muito de bicicleta, como você, já é um esportista, mas tem muita gente que está começando ou quer começar. Vamos voltar um pouco para o começo. Como que funciona? Como que o que faz bem para a bike, para o corpo e para a mente? Sabemos que para a mente, você, inclusive, é um grande entusiasta disso, você faz até apresentações sobre isso, né? Mas para a pessoa que está começando, o que faz de bem para a mente também andar de bike, cara? Eu acho que físico e mente, né, Dimas? Acho que a parte física, o que acontece? Quando você se propõe na verdade, fazer uma jornada dessa que eu faço, né? Assim, eu faço todo um estudo, assim, bem elaborado dos lugares que eu vou passar, né? Do que eu vou enfrentar pela frente. Então, assim, eu me perco aqui em planilhas, em vídeos, em pesquisas profundas, né, desses lugares, né, e para cada tipo de lugar que eu vou passar, que eu vou enfrentar, cada rota que eu vou fazer, eu determino um tipo de planejamento físico, né, para essas etapas, né. Então, assim, o básico para mim, na verdade, antes de qualquer etapa que eu vou fazer, fazer dois esportes, né? Um, sem dúvida, é ciclismo, né? E o outro é natação. Né? Então, faço esses dois esportes aeróbicos, né? De forma aeróbica, né? E faço um reforço muscular, que seria a famosa musculação, né? Para poder aguentar o tranco, né, das viagens, né, por exemplo, nessa última etapa do Ushuaia e do Cabo Norte na Noruega, né, eu pedalei no intervalo de 3 meses 6.340 quilômetros, né, então, assim, foram jornadas, teve assim, um dia após o outro, né, então tem dia que você pedala 100, tem dia que você pedala 120, tem dia que você pedala 80, né? Isso depende muito da altimetria do local. Então, respondendo a sua pergunta, para cada tipo de jornada, eu tenho uma preparação física, né? Em relação à preparação psicológica, essa acho que é mais complicada. Eu costumo dizer, viu, Dimas, isso é muito importante para o seu pessoal, que uma viagem de bicicleta, ela é 70% psicológico e 30% física só, né? Porque a parte de desenvolvimento pessoal, os encontros que acontecem quando você está sozinho, são assim muito fortes, né? Então você tem que estar assim no mínimo um pouco preparado para essas situações, né? Para refletir a respeito. Você falando, eu lembrei a primeira vez que eu comprei uma bicicleta boa, era uma Caloi 10, cara, e eu cismei de fazer capoeira. Eu morava lá na Zona Leste, o bairro lá chama Cangaíba, e o lugar da capoeira é lá no Tatuapé. Pô, peguei a bicicleta, cara, o primeiro treino da capoeira, cara, e fui de bicicleta treinar capoeira. Imagina. Na volta, cara, eu tive que trazer a bicicleta na mão, eu não conseguia pedalar. Então, essa parte de planejamento, cara, é muito interessante. Uma coisa boba, né? Besta, né? Não, é verdade, mas posso te contar uma coisa, Dimas? Assim, às vezes eu falo isso, as pessoas não acreditam, né? Se você me convidar para correr 40 minutos com você no Ibirapuera, eu vou chegar destruído nesse dia, com dor nas costas,
dor na lombar, acabado, sem fôlego, entendeu? Parece que eu nunca fiz nada na minha vida, né? Então, isso que é importante, né? Isso que eu falei das jornadas, né? Assim, para cada tipo de esporte, principalmente quem está na nossa idade, eu tenho 53 anos, né? Que você se propõe a fazer, tem um treinamento específico para você melhorar o seu condicionamento físico, né? E isso é muito importante, né? Tem gente que realmente acha que isso é irrelevante, né? Não é a minha opinião, embora eu tenha falado que seja aquela porcentagem, né? 30% físico e 70% psicológico, mas 30%, esses 30% físicos, eles fazem sim muita diferença, sabe? Na hora que você está ali no front, né? Então assim, é algo que realmente eu aconselho todo mundo quer fazer uma jornada bacana, quer sabe, fazer a sua própria viagem de bicicleta, poxa, dá uma treinada, né? Dá uma assim, sabe, uma focada no treino para não ter surpresas, né? Legal. Uma coisa também que eu vejo muito nas viagens é que, por exemplo, países que você não vê muito bike, né? Por exemplo, nos Estados Unidos você não vê muita gente andando de bike como você vê na Europa. Na Europa vê muito pessoas andando de bike. Inclusive, as facilidades são maiores para quem tem bike. Então, o melhor local para estacionar, né, para você ir para um local, para um shopping, para um centro turístico, é de bike. Depois é motocicleta e os carros ficam bem longe. Aqui é o contrário, né? Bike fica lá longe, bem afastado. Inclusive, não vejo muitas pessoas mais de idade andando de bike. Lá na Europa, você vê muita gente de idade indo para o supermercado, indo para a farmácia, passeando, né? Você vê isso também nas suas andanças, cara? Poucas pessoas andando de bike, ou não no sentido bike como você, né? Que, na verdade, você é um grande esportista, mas no dia a dia. Você vê muitas pessoas de mais idade utilizando o bike como meio de transporte, aumentando isso? Eu acho que assim, aqui no Brasil, assim, eu vejo menos, né? Assim, onde eu vejo bastante, assim, eu falo que eu vejo menos porque aqui eu moro em São Paulo, né? São Paulo é uma cidade complicadíssima para você pedalar, né? Embora a gente tenha uma malha de ciclovias aqui, ela é uma cidade muito agressiva, né? Agora, em cidades onde, por exemplo, litorâneas, onde você tem o terreno completamente plano, né? Todo mundo pedala, né? Todo mundo pedala. Eu tive no Guarujá esses dias, né? E assim, tem ciclovia espalhada por todo lugar, né? E assim, é jovem, senhor de idade, trabalhador, assim, sabe? O pessoal usa a bike realmente como ferramenta de ida e vinda do trabalho, né? E isso é muito bacana em cidades, nesse tipo de cidade que são planas, né? Então, elas tendem a ter mais ciclistas de todas as idades, né? Se você for pegar o exemplo da Europa, né? Eu tive agora no ano passado a viagem que eu fui para o extremo norte do mundo, na Noruega. Ela começou em Amsterdã, e aí Amsterdã talvez não, com certeza é o meu país preferido para se pedalar. Eu acho que assim, nada chega perto da Holanda, né, em termos de ciclovia, né, assim, e mesmo os países super desenvolvidos, né, que são Dinamarca, Noruega, Suécia, né, assim, poucos têm a malha cicloviária e a educação, né, desde criança, né, que eles ensinam na Holanda, né, os estacionamentos de bicicleta, sim, assim, tudo funciona de uma maneira assim espetacular e assim tudo sincronizado, né, os semáforos, você tem semáforo para ciclista, semáforo para pessoas que têm dificuldade de audição, sabe, tudo num entorno, é uma coisa assim fantástica, dá uma inveja assim incrível de estar nesses países, né? Beleza. Pessoal, para as pessoas que estão fazendo pergunta aí, nós não vai dar tempo de responder as perguntas. Eu peço que me envie as perguntas para o meu e-mail,
porque o sistema aqui que nós usamos, esse StreamYard, se dá qualquer problema na conexão, te pede todas as perguntas aqui. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, manda para mim, dimas@mais50x.com, depois eu passo para o Nestor, eu mesmo respondo aquelas perguntas que eu sei, tá? As pessoas que querem participar aí do sorteio também da camiseta, manda para mim a informação. Nestor, vamos falar um pouco sobre a parte financeira, né? De quem quer fazer, já passaram 20 minutos, vamos tentar ser mais direto na resposta para a gente conseguir responder todas as perguntas que tem. A parte financeira, né? Sempre pega a parte financeira, ainda mais hoje em dia. Para a pessoa começar num projeto, não digo longo prazo para ir para outro país, mas começar por aqui. Qual a bicicleta, mais ou menos o custo de uma bicicleta ideal para a pessoa começar? Né? Não aquelas mais de passeio, né? Um cara que já quer pensar de fazer umas trilhas mais longas, tal. E a parte de equipamentos também. Quanto que tem de investimento você calcula? Então, Dimas, eu costumo dizer que assim a melhor bicicleta para você começar uma viagem de bicicleta é a sua bicicleta, entendeu? Não tem, na verdade, uma bicicleta que é ideal para você fazer uma viagem, uma cicloviagem, né? Assim, existem bicicletas no mercado, né? Assim, mais apropriadas para esse tipo de esporte, né? Infelizmente, no Brasil, isso não é tão... Não tem... o nosso mercado, ele ainda não permite a gente ter que as marcas façam bicicletas exclusivamente para essa atividade, né? Como tem na Europa várias marcas, a Koga, por exemplo, ou a Surly americana, né? Então, tem assim, diversas marcas que fazem bicicleta exclusivamente para esse tipo de atividade, né? E qual que é a diferença entre a bicicleta normal, né? Vamos dizer, mais comum, que a bicicleta de cidade, vamos dizer assim, para esse tipo de bicicleta. A bicicleta de viagem, na verdade, ela tem vários aspectos técnicos, né, que permitem você, por exemplo, levar alforjes, né? Alforjes, para quem não sabe, são aquelas mochilas, né, que você coloca nas laterais da bicicleta, né, que na verdade o alforje vem daqueles alforjes de cavalo, né, que o pessoal colocava, né, coloca, né, e isso foi adaptado para a bicicleta, né? Então, você coloca essas mochilas, né, na bicicleta, né, e isso em cima de um bagageiro. Então, a bicicleta específica, ela tem mais furação para você colocar os bagageiros ou suportes para você levar, por exemplo, o saco estanque, né? Então, você tem uma parafernália de pequenos detalhes, que propiciam você fazer desde viagens de aventura curtas, né? Nestor, você deu uma parada aí. Tenta retomar aí. Inclusive, pessoal, com relação até o Nestor voltar, inclusive com relação essa parte financeira, em termos de custo, as pessoas que fazem parte de biking, né, mais assim, de mountain bike, eu tenho um amigo chamado Marcos Dallaval, um cara famoso nisso, inclusive ele está aposentado agora, e ele especializou em levar grupos de mountain bike para viajar pelo mundo. E levando esses grupos, ele agora parou, né? Ele montou um negócio de portas fechadas só para a parte de customização de bikes. Então, se você é um entusiasta de bike customizada, fala para mim, depois manda para mim, é dimas@mais50x.com, que eu passo o contato dele para vocês, tá? Que ele faz esse trabalho muito interessante. Então, essa parte de bike, como eu disse, em vários locais que eu fui viajar, eu alugo a bike, e geralmente é muito barato, né? Até no deserto do Atacama, eu estive lá há pouco tempo, levando um grupo de pessoas do canal Mais 50, nós alugamos bike também, só que lá os terrenos são bem complicados, né, para você andar. Então, toda essa parte de acessórios também são muito importantes, a preparação de colocar água, colocar as condições, o sol, colocar protetor solar, roupas preparadas e por aí fora.
Então, por isso que eu fiz essa pergunta da parte financeira para ele, para a gente verificar mais ou menos quanto que é um custo de um equipamento desse no Brasil. Eu acredito que seja por volta de 5 a 10 mil reais. Tá? Tem bike de todo tipo de valor, né? Mas vale muito a pena. Uma das coisas que eu acabei conversando com ele também, sobre a parte de acessórios, que ele está voltando agora, ele pode complementar isso. Espera, deixa eu colocar ele na sala novamente. Ô, Nestor. Bem que você falou que cai. Cai. Então, Nestor, vamos direto ao ponto com relação aqui no Brasil, vamos entrar na realidade brasileira, né? Quanto que uma pessoa, 10 mil reais, 5 mil reais, a pessoa começa a entrar já no mundo da bike para fazer uma viagem, por exemplo, lá para Aparecida do Norte, por exemplo, para Santos, já dá ou não? Muito menos do que isso, né, Dimas? É muito menos do que isso, né? Assim, se a pessoa for adquirir, na verdade, uma bicicleta nova, né, você consegue comprar uma bicicleta com uma certa qualidade, né, em torno aí de 800 a 1.000 reais, entendeu? Às vezes usada até menos, né? A parte de equipamento de bicicleta, o que você precisa? O que é a viagem de bicicleta? A viagem de bicicleta é a mesma coisa do que a viagem de mochilão, só que em cima da bicicleta. Então você precisa de um bagageiro, né, que vai custar aí 100, 150 reais, né, um bagageiro bom, e colocar uma mochila em cima do bagageiro e sair andando, né? Então, assim, em termos de equipamento, não tem realmente muito segredo, né? Obviamente, os equipamentos de segurança, né? Capacete, luvas, óculos, né? Que eu sempre falo que eu acho que é um item obrigatório, inclusive. Mas, assim, em termos de equipamento, é isso, né? Agora você tem na estrada, eu estou falando aqui no Brasil, você tem várias opções de ficar, né, em lugares, em pousadas, né, e você tem que saber o custo dessas pousadas, né, ou você tem condições de acampar, você tem condições de ficar em camping, você tem condições de ficar na casa de pessoas, você tem condições de ficar em warm showers, né, não sei se o pessoal sabe o que é warm showers. Warm showers é uma rede internacional de ciclistas que oferecem os lugares para espaços dentro da sua casa para você ficar. E isso custa nada, isso custa zero. Se eu falar para você que em 2017 eu fui na cicloviagem que eu fiz na França, né, pelo Meridiano de Paris, eu fiquei 3 noites em Paris, né? E quando eu falava assim pro pessoal, poxa, eu fiquei 3 noites em Paris, fazia tempo que eu não visitava Paris, tal, não sei o quê. Fala, poxa, mas você tem muito dinheiro, né? Poxa, não é qualquer um que vai para Paris, precisa ter dinheiro para as coisas lá, estadia muito caro. Mas eu vou te falar uma coisa, eu não gastei nada em Paris, porque eu fiquei em esquema de warm showers e na casa de 2 ciclistas. Então, eu não gastei nada. Para falar que eu não gastei nada, eu gastei da passagem de metrô da casa deles até o centro da cidade, um dia que eu fui dar uma volta lá no centro da cidade. Nem comida, eu comi na casa deles. Almocei, jantei, tomei café da manhã, tudo. Então, às vezes o pessoal tem uma ideia errada, né? Que para tudo a gente precisa de muito dinheiro. E eu posso te garantir que a viagem de bicicleta é uma das viagens mais baratas que existem, né? Só que para você fazer acontecer a viagem barata, você precisa, assim, primeiro se abster de alguns luxos, né? Assim, sabe? Poxa, obviamente, dormir numa barraca, que nem aconteceu agora na Noruega, no meio do mato, assim, sabe? Tomar banho na lagoa, né? Sabe, fazer cocô no mato, esse tipo de coisa, né? Assim, sabe? Então você tem que se abster de alguns luxos para poder realizar seu sonho, né? Então, assim, nem sempre, isso que eu quero dizer, nem sempre o dinheiro ele é necessário para esse tipo é tão necessário, né, vamos dizer assim, para esse tipo de atividade. Obviamente, também não sou hipócrita de dizer que não é, mas assim é muito menos do que as pessoas acham. Exatamente. Inclusive, teve um caso, eu fiz essa semana passada um vídeo sobre passagem RTW, né? Que é aquela passagem que você dá a volta ao mundo. Sim, né? Eu vi.
E aí um dos caras essas pessoas que não sabem nada, falam, nossa, isso deve ser caro pra caramba, deve ser o preço de um apartamento em Ipanema, deve ser 2,5 milhões. O pessoal não tem a mínima noção do que está falando. Não tem a noção do que está falando. Então, assim, cara, para você uma passagem RTW vai depender muito da quantidade de continentes, lógico, que você vai visitar. Varia, mas varia entre 20 mil, né, 2 continentes, até uns 50 mil, 5 continentes. Né? Então, é um preço de um carro popular. É um preço de um carro popular, não um apartamento em Ipanema. Então, quando eu fiz um anúncio de você vindo para cá, o pessoal, pô, o cara vai andar de bicicleta à volta, o cara ia ser bilionário. O cara não tem uma mínima ideia de que esse projeto que você tem é um projeto de empreendedorismo. Então, inclusive... Sim, também, é verdade. Você até fazer a conexão com a próxima pergunta, que é justamente isso, né? Quem te patrocina? Como que você desenhou esse projeto? E como que ele vai reverter isso para você? Né, em termos porque já que é um projeto de empreendedorismo, você investe grana, você vai querer ter um retorno sobre isso. Comenta sobre isso. Primeiro, quando eu decidi trabalhar comercialmente nesse projeto, né, porque assim, de 2013 a 2017 foi meio como um hobby, eu estava trabalhando ainda na empresa que eu trabalhava, né, e eu tinha uma outra atividade também, eu tinha 2 salários também, porque eu tinha uma outra atividade como administrador também de bens imóveis, né, então assim, o negócio pegou força mesmo no final de 2017, quando eu olhei para mim, né, e falei assim, olha, assim, sabe, já fiz o que tinha que fazer nesse mercado, para mim deu, e assim, quero novos horizontes e quero trabalhar com aquilo que eu realmente gosto que está na minha essência, o que realmente eu gosto de fazer, né? Então, fiz uma lista de coisas que eu gosto de fazer, né? Falei assim, putz, eu gosto de escrever muito, né? Eu gosto de contar histórias. Puxa, aí já teve uma ideia, né? Assim, sabe? Poxa, se eu gosto de escrever, eu gosto de contar histórias, né? Eu posso escrever as minhas histórias e transformá-las num livro, né? Que, inclusive, só uma parte está saindo um agora esse ano, que chama Extremos do Mundo. Se eu gosto de contar histórias para as pessoas, de planejamento, de aventura, de encontros, né, eu posso palestrar em empresas. Poxa, então eu vou trabalhar focando isso, né, tentando fazer palestras para empresas. Né. Eu preciso de que, ao mesmo tempo que empresas apoiem esse projeto, né. Então, o que eu fiz? Fiz uma apresentação em PowerPoint e comecei a mandar para as empresas. Né? Tá? Hoje em dia, eu sou muito orgulhoso de dizer, porque assim, as duas empresas que realmente acreditaram no projeto ainda estão comigo até hoje. Né? Uma delas é a Brasil Spot, né, que trabalha com geocomunicadores, né, então é um equipamento de segurança que onde eu estiver no mundo eu consigo ser localizado, né, e tem botão de emergência, tem uma série de funções. E o outro é o Mundo Terra, que é uma loja de vestuário, de equipamento outdoor, o Guto, que é o dono, né, e a gente fez uma parceria, né, deles também me fornecerem equipamentos em troca de merchandising. Né? Então, ou seja, de equipamento eu praticamente nem compro quando uma coisa ou outra, mas eu praticamente não compro quando eu vou fazer minhas viagens. Então, na verdade, você tem que ir atrás dessas coisas, né? Assim, poxa, estou ainda em processo de divulgação, também não vou dizer que eu não coloquei dinheiro, óbvio que eu coloquei dinheiro, isso daqui é um projeto que nem você falou de empreendedorismo, né? Então fiz toda uma reengenharia financeira na minha vida para poder caminhar nesse sentido, né? E assim, as pessoas falam, mas puxa, sabe, bom vivan, tal, não sei o quê, mas assim, a gente tem que partir de algum lugar para chegar em outro com planejamento, né? Eu faço isso no planejamento das viagens e faço na minha vida com planejamento financeiro. É só questão de você parar, pensar, né? E principalmente, viu, Dimas, eu acho que isso que as pessoas esquecem, né? Deixar algumas coisas de lado, né? Assim, sabe? Mudar o seu mindset, né?
Assim, sabe, se você tem um carro, se eu tinha um carro de luxo no passado, hoje em dia eu não tenho mais esse carro, entendeu? Assim, sabe, eu poderia ter pego o meu dinheiro da rescisão e ter comprado um outro apartamento, né? Eu continuei morando no mesmo apartamento que eu morava e resolvi aplicar nesse projeto, né? Então, é isso que eu estou falando, é tudo uma questão de você sentar, ver realmente qual que é o seu sonho, né? Se realmente você quer mudar de vida, né? Que essa opção não são só notícias boas, né? Você tem que encarar também a coisa ruim, pesada, e se abster de várias coisas, né? Para conseguir realizar seu sonho, né? E assim, eu não estou falando só na questão financeira, né? Por exemplo, eu tenho 2 filhos e moro com meus 2 filhos, né? Então, cada vez que eu vou, somos em 3 aqui em casa, né? Então, cada vez que eu vou viajar e os deixo sozinho em casa, né? Eu sou pai, assim, sabe? Eu deixo com a mão no coração também, sabe? Porque a gente tem um comprometimento e uma cumplicidade muito grande, né? Mas ao mesmo tempo eles me apoiam no meu projeto, né? Então assim eu vou viajar mais tranquilo. Então todas essas coisas, né? Você tem que colocar, parece uma salada mista, né? Você tem que colocar, separar, ver o que vale a pena, sabe? Ver que caminho seguirem, né? Então assim eu acho que o planejamento, na verdade, é a base de tudo. Legal. Pessoal, só uma informação, todas as informações que nós estamos passando aqui na live hoje, eu não consigo fazer a edição do vídeo no YouTube. Então, todas as informações que nós estamos passando que são relevantes, vai estar nos detalhes aqui do canal, tá? Então, link... Dimas, oi. Até eu não tinha nem visto aqui, mas uma das suas seguidoras aqui, a Milha Retorta, ela fez até um comentário muito relevante aqui, ó, que foi o que eu respondi. Dá para fazer isso e ter uma família ao mesmo tempo? Dá para manter um casamento? Assim, né? Ô, Miriam, vou te responder complementando o que eu falei, né? Assim, sim, dá para manter, embora eu não seja casado, né, eu vivo com meus 2 filhos, mas eu não sou casado, tá? Eu conheço já encontrei com muita gente mesmo que é casado e faz as cicloviagens, né? Porque as pessoas acabam também, como é o meu caso, né, utilizando a cicloviagem como instrumento de transformação, instrumento de autoconhecimento, né, de você estar com você mesmo há algum tempo, né. Eu encontrei um sujeito agora, quando eu estive no Chile, a gente é amigo até hoje, ele chama Hernan, cara sensacional, ele é músico da Orquestra Sinfônica de Santiago, e ele é casado e tem 2 filhas, né, e nós nos encontramos no meio de uma cicloviagem, né, e conversamos bastante, demos muita risada, passamos alguns dias juntos, né, depois cada um seguiu o seu caminho, mas ele falava para mim, ele falou assim, olha, eu, sabe, preciso desse tempo para mim, eu deixei minha esposa em casa com as minhas 2 filhas, né, então assim, não é um bicho de 7 cabeças, né, tem a ver com o que você quer para você e o que o seu coração quer. Tá. Tem uma coisa muito importante, inclusive, é a proposição de valor do meu canal, que fala o seguinte: o seu momento de saborear a vida com propósito. Por quê? Porque chega essa fase das nossas vidas, nós somos casados, tem filhos e por aí fora, todo mundo tem o seu sonho. E o sonho é de cada um. Não é o sonho do casal. O casal também tem o seu sonho, mas tem o sonho de cada um. Tem um amigo meu que ele tem um veleiro e o objetivo dele é dar uma volta ao mundo do veleiro. Só que a esposa não quer, a esposa tem medo, né? Então, a esposa não pode chegar para o cara e falar para ele, você não vai, né? Por quê? Ele teve que conversar comigo sobre isso. Cara, veja qual é o sonho dela e ela vai realizar o sonho dela e você vai realizar o seu, sem se separar. Por quê? Se vocês não realizarem os seus sonhos, vocês vão se separar anyway. Vocês vão ficar tão chato de não ter realizado o teu sonho que vocês vão se separar. Então, realize os sonhos e se encontrem de vez em quando. Então, a resposta para a Miriam é a seguinte, Miriam, você tem o teu sonho, vai, né? Eu conheço o teu marido, vá, que ele vai entender, né? Muitos maridos vão entender, e o marido e a esposa tem que entender o sonho do marido,
Quando eu fui fazer a Rota 66 de bike, minha esposa, lógico, falou um monte. Cara, meu sonho, eu quero fazer. Você não gosta, você tem medo, você não pode ceifar meu sonho. É o sonho de cada um, né? E outra coisa que você falou com relação à parte do minimalismo, né? Minimalismo não é ser uma pessoa pobre, uma pessoa mão de vaca. Minimalismo é você dar foco no dinheiro, naquilo que é importante para a sua vida. Eu tenho um amigo que ele é alpinista, e o foco dele da vida é ir nas 7 montanhas maiores do mundo. Você vai na casa do cara, não tem uma cadeira para sentar. O cara assim, pô, o cara é um mão de vaca. Não é mão de vaca. Toda a grana dele é para ir para a montanha, cara. Em uma montanha, ele gastou 150 mil reais. Tem que contratar helicóptero, contratar burro, contratar um monte de coisa, né? Então, não é um cara mão de vaca. Ele sabe o que ele quer para a vida dele. Então, minimalismo é isso, é dar foco naquilo que faz sentido para você. E que se dane o resto. Né? Exatamente, isso mesmo. Vamos falar agora sobre tempo de preparação, porque o nosso tempo está correndo muito rápido. Dá uma respondida mais rápida. Quanto tempo de preparação para uma trilha mais longa, cara? Então, todas as etapas do projeto, Dimas, que eu vivo, né, na verdade, eu faço a preparação com 1 ano antes, né? Então, o planejamento ele começa 1 ano antes, né? E daí eu tenho um schedule, né, que é 1 ano, 6 meses, 3 meses e 1 semana, né? Então, em cada uma dessas 4 etapas, eu tenho uma série de atividades, né? Então, por exemplo, 1 ano antes você tem que estar pesquisando passagens, se for o caso de um voo internacional. 6 meses antes você tem que estar com toda a planilha já pré-elaborada dos lugares que você vai visitar, né? Em 1 semana antes você tem que já ter feito todo o check do equipamento que você vai utilizar, né? Então, por exemplo, você vai levar um GPS desse daqui, né? E você vai testar ali outdoor, né? Assim, para ver se ele funciona, né? Porque não adianta chegar lá e não funcionar, né? Então, você respondendo a sua pergunta, 1 ano dividido em 4 etapas, né? Nessas 4 etapas eu divido as minhas atividades, né? Para chegar no dia tranquilo para poder partir. Show de bola. E com relação à bicicleta, é um objeto mecânico, né? Um instrumento mecânico e com certeza ele vai dar problema. Você precisa ter conhecimentos de biking para poder fazer pequenos reparos ou grandes reparos. Como funciona isso? Então, eu, na verdade, sou um pouco suspeito para responder essa pergunta, né? Porque eu sou engenheiro mecânico de formação, né? E, assim, eu sou um apaixonado por mecânica, né? Então, assim, eu adoro, né, esse assunto, né? Mas realmente você não precisa fazer uma faculdade de engenharia para fazer uma viagem de bicicleta, né? Eu falo, Tima, você precisa saber 2 coisas só para fazer uma viagem de bicicleta, né? Primeiro trocar uma câmera de ar, né? O pior é que tem gente que não sabe, se arrisca aí, e é perigoso, viu? Você ficar no meio do caminho com o pneu furado. Fazer um remendo num pneu, né? Assim, o que envolve a câmera de ar, sabe? Saber tirar o pneu do aro da bicicleta, né? Porque às vezes é um pouco complicado, né? Isso é uma coisa, né? E a outra coisa é saber sacar uma corrente da bicicleta. Você tem uma chavezinha, né? Que você consegue ser um sacador de corrente, né? Porque se no caso da corrente quebrar, você tem como se virar em relação a isso, né? E tem uma série de acessórios que eu levo como jogo, que se leva como jogo de ferramenta, né? O mais básico é uma chave canivete, que tem diversos tipos de chave Allen, né? Um cabo de aço para se por acaso é muito difícil, mas se por acaso romper um cabo de aço do freio, se ele não for hidráulico, né? No caso da minha bicicleta não é um freio hidráulico, é um freio mecânico, mas se for romper o cabo de aço do freio ou romper o cabo de aço do trocador, né, das marchas, você saber manejar, mas aí você já começa a ir para um campo que, assim, a probabilidade disso acontecer já é bem mais complicado. Então, o que eu falo é o básico mesmo, é trocar pneu e trocar uma corrente. Pronto, você sabe fazer isso, você consegue viajar.
Legal. Aconteceu um caso comigo lá no Deserto do Atacama, eu aluguei uma bicicleta, ninguém sabia para onde que eu ia, até eu lembrei daqueles programas de televisão, o cara fica perdido no meio do nada, e não foi com a bike, cara, eu tenho uma mochila velha, que eu tenho uma adoração por ela, porque ela me acompanha para todos os lugares, ela estava bem cheia, porque câmera, GoPro, tripé, um monte de coisa, né? E a maldita mochila quebrou a alça dela, e eu não conseguia pedalar com uma alça só, né? Porque ela fica de costas, eu não conseguia. Aí lembrei de um amigo que ele andou de carro pelo mundo todo, né? Acho que já está 140 países, né? E ele como comentou numa palestra dele que quando você está numa situação dessa, você tem que espalhar tudo no chão, tudo aquilo que você tem de recursos para resolver aquele problema. Isso é uma técnica, né? E eu lembrei dele, falei, caramba, vou fazer isso. Peguei a mochila, tirei tudo, coloquei assim no deserto, cara, não passava mais ninguém, né? Tirei tudo. Falei assim, o que eu vou fazer para arrumar essa mochila? E aí, na verdade, a solução foi um chaveiro que eu tinha uma argola, e com a argola eu consegui colocar e amarrei a mochila, porque eu não consegui dar continuidade. Então, foi uma dica super importante, né, para fazer. Sim. Ô, Dimas, deixa eu só responder uma pergunta da Alcione, que eu achei super interessante que ela fez aqui alguns minutos antes, né? Que ela falou que tem medo de andar de bicicleta, né? Ô, Alcione, eu vou te falar um negócio. Tem uma ONG que chama Bike Anjo, que inclusive eu faço parte dessa ONG também, né? Essa ONG, ela ensina a pessoas justamente a perder o medo de andar de bicicleta, tá? Essa ONG ela é espalhada no Brasil inteirinho, né? Você tem em São Paulo, em Salvador, em qualquer lugar do Brasil, né? E eles têm workshops, oficinas, que eles ensinam as pessoas a andar de bicicleta. Inclusive eles têm até um container aqui no Lago da Batata, aqui em São Paulo, que eles utilizam essas bicicletas para poder ensinar as pessoas, né? Então é só uma dica aí para Alcione. Legal, Nestor. Essa informação que o Nestor colocou, voltou, Nestor? Voltou. Deu uma parada. Então, essas informações que o Nestor está colocando, ele vai me colocar pelo Zap depois, eu vou colocar nos detalhes aqui do vídeo, como comentei para vocês, tá? Então, para as pessoas que quiserem participar do sorteio da camiseta do Gira Aventura, é só mandar um e-mail para mim, tá aqui o e-mail para vocês. Se qualquer pergunta que ele não respondeu, me passa, depois eu passo para eles, tá bom? Pessoal, não deixe aí, faltam 10 minutos, eu vou fazer a última pergunta para o Nestor, que é super importante, algumas pessoas já perguntaram, né? Então, dá um like aí, comente e compartilhem o vídeo para várias pessoas se inteirar desse assunto. Então, vamos lá, para o Gira Aventura, cara, esse grande projeto seu. Fala aí, qual que é o projeto? Nós temos poucos minutos, temos um pouco menos de 10 minutos, vai. Fala sobre o Gira Aventura, depois tem outra pergunta sobre os outros 2 projetos, inclusive o projeto social que você atua aí. Sim. Bom, o Gira Aventura é minha paixão, né? Eu vivo o dia a dia dele. O pessoal que quer acompanhar, né, o projeto, é um projeto de 15 anos, né, que começou em 2013 e termina em 2027, né, e ele tem 14 etapas de um epílogo, né, e ele é roteirizado em cima desse livro aqui, ó, que é o Jornada do Herói, do Joseph Campbell, e esse ano a ideia é ir para a Islândia, né? Fazer viver toda esses encontros, né? Na Islândia. Não sei se eu vou conseguir por conta desse problema que a gente está tendo desse vírus, né, do coronavírus, né? Mas eu estou trabalhando para ir ainda esse ano para a Islândia, né? E quem sabe aí trazer mais uma experiência para dividir aí com o pessoal, né? Que o objetivo é esse, trazer, viver essas experiências e trazer essa experiência e contar através de palestras, livros, né? E principalmente, Dimas, inspirar as pessoas a buscarem os seus sonhos, né? Eu costumo falar que a viagem de bicicleta, para mim, a bicicleta é só um instrumento que eu uso para buscar, para ser mais pleno, para aprender tudo assim de uma maneira mais bacana, né?
Então, eu acho que cada um pode usar o seu instrumento como forma de autoconhecimento também, né? E, bom, se o pessoal quiser informações do Projeto Giraventura, né? Eu tenho Instagram, que é Projeto Giraventura, né? Então, é só digitar Projeto Giraventura, você vai achar lá todos os links, todas as atividades que eu faço no dia a dia. Show. Eu até comentei com você, eu recebi um vídeo, não sei de quem aí, que ele mostrou o salar de Uyuni, acho que é isso que chama, lá na Bolívia. Cara, eu fiquei impressionado com aquilo. O cara andando de bike, eu fui verificar, aquilo tem o salário de Uyuni na Bolívia é o maior salário do mundo, né? O maior deserto salgado do mundo. Mas esse andar de bicicleta na água lá tem que ser uma área específica, tem que ser no verão e tem que ter enchente do salário, para você ter aquela condição de virar um espelho d'água em cima do salário. Deve ser coisa do outro mundo, né? Mas eu vou lá, mesmo que não tiver inundado, eu quero fazer essa parada aí, cara. Porque deserto do Atacama eu já fiquei impressionado. Terminando, eu queria que você falasse agora sobre o Giro Mobilidade e o Doutor Girão, né, esses dois projetos. Como que estão esse projeto? O que é isso, cara? Bom, na verdade, o Giro Mobilidade, né, são as atividades que eu participo em relação ao cicloativismo, né? Eu sou formado em cicloativismo pelo Comitê Ciclocidade, né? Sou membro de um dos grupos do Comitê Ciclocidade e procuro, na verdade, fomentar a atividade de andar de bicicleta como forma de transporte de viagem dentro desse grupo que eu participo, né? A Ciclocidade é um grupo também, né, que é aqui na cidade de São Paulo, que une vários ciclistas, né, com esse propósito, né, de fomentar e melhorar as condições para ciclistas na cidade de São Paulo e no Brasil também. Que legal. Né? Essa é uma segunda atividade que eu tenho. A outra atividade que é muito bacana também, que eu faço assim com a mão no coração, né? Porque ao mesmo tempo que é muito legal, é muito difícil também, né? Se transformar num palhaço, né? Infelizmente hoje ela está interrompida por conta do coronavírus, né? Mas me transformar num palhaço, né? Que visita hospitais, né? E visita asilos, creches, né? E eu me apresento nesses lugares como o Doutor Girão, né? O que é? O palhaço ciclista, né? Então eu vou nesses lugares, conto, a minha especialidade é contar histórias, né? Então a parte de entretenimento com essas pessoas, para mim, é muito bacana de fazer, né? Você sai dessas atividades assim, não dá para explicar o que você sente, né? Porque ao mesmo tempo que você tá lá dando o máximo de você para poder alegrar, dar um pouquinho de alegria para essas pessoas que algumas não têm nada, né? Você também sai fazendo uma série de reflexões, né? Então isso você acaba crescendo assim, emocionalmente, é muito legal. Show de bola. Nós temos 5 minutos, só para finalizar, eu gostaria de agradecer ao Nestor por tudo que ele mostrou de ensinamentos, porque teve vários ensinamentos, né? Eu acho que o biking foi só... É o instrumento, né? É um instrumento, Ele mostrou empreendedorismo, ele mostrou estilo de vida, mostrou minimalismo, mostrou a parte mental, a parte de preparação, a parte de capacitação, pré-capacitação, parte social. Eu falo muito, o pessoal fala, propósito é quando você ajuda os outros, objetivo é quando você ajuda você próprio. Então, ele tem um propósito maior, ele está fazendo o trabalho dele, né, o objetivo dele, que é fazer o projeto Gira Aventura, mas, em contrapartida, ele está devolvendo isso também para a sociedade, que é maravilhoso. Então,
Nestor, agradeço. Dá aí as palavras finais, 1 minutinho aí para você dar a tua palavra final aí, cara. Puxa, queria agradecer aí todos os seus convidados, a sua audiência, puxa, muito bacana, né? Ontem a gente já tinha feito um pré-bate-papo, né? Assim, eu gostei também, acho incrível o seu trabalho, viu, Dimas? Você está de parabéns também pelo trabalho que você faz, né? Mas acho que tanto eu quanto você, a gente segue aí na mesma linha, né? Que é assim poder proporcionar para as pessoas um momento assim de reflexão, inspiração e fazer as pessoas realmente irem atrás dos seus sonhos, né? Perderem um pouco do medo, né? E irem atrás dos seus sonhos, né? Eu lembro que tem uma frase muito bacana, para terminar, de Joseph Campbell, né, que ele fala que a caverna onde você tem medo de entrar está o tesouro que você busca, né? Então a gente tem que ir atrás desse tesouro, perder um pouco desses medos, seja ele de empreender, seja ele de viajar sozinho de bicicleta, seja ele de deixar os filhos em casa, deixar o marido ou a mulher em casa, né? E ir atrás desses sonhos. Eu convido o pessoal novamente para, se gostou desse estilo de vida, né, e quer me ajudar nessa caminhada para uma vida mais plena, não só a minha, mas para inspirar os outros também, né? Instagram é Projeto Giraventura, né? É o mesmo do YouTube. Tudo é Projeto Giraventura, né? Menos o site. O site é www.giraventura.com.br. E é isso, Dimas. Um abraço para você. Obrigado pela oportunidade que você me deu de participar aí do seu canal. Muito legal o seu trabalho, né? E espero voltar aqui para falar de outras coisas, né? Talvez, acho que a viagem da Islândia, se acontecer agora a etapa 8 em agosto, né? Gostaria de ter a oportunidade de compartilhar essa experiência com o seu público, que aqui está muito ativo aqui nos comentários. Show de bola. Então, pessoal, o canal Mais 50 é isso, cara, é trazer coisas boas, coisas ruins. Liga a televisão lá que você vai ver um monte de notícia ruim, cara. Isso é o que mais tem. Nós trazemos aqui só pessoas bambambam falando de conteúdos diversos, mudando, transformando o mundo. Esse é o grande lance. Porque, como eu já havia falado em algumas palestras que eu fiz, você ser resiliente não funciona mais nesse mundo. Você tem que ser antifrágil, né? Antifrágil é voltar para a situação normal e evoluir. Isso que nós estamos ensinando para você, evoluir. Porque quando voltar as coisas no normal, não sei que normal vai ser esse, você vai ter que ser muito melhor do que você era, cara. Então, agradeço imensamente, não deixa de curtir meu canal, inscrever no canal, compartilhar os vídeos do canal, fazer esse canal crescer para chegar para mais pessoas, porque nós estamos nessa vida para sermos felizes, pessoal. Para sermos felizes, mas nós precisamos buscar a nossa felicidade. Então, fique com Deus, né? Aproveita aí o restinho do feriado, vamos jantar, que eu também estou com fome. Um forte abraço a todos. Eu também estou. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.